A paz do Senhor para os irmãos. Nós chegamos então aqui ao quarto e último capítulo do livro do Antigo Testamento 2, né, que fala aí dos livros poéticos e de sabedoria. E hoje nós vamos começar pelo livro de Provérbios, que está lá na página 197 aí do seu livro. Você pode ler ele aí, né? Então, Provérbios. O antigo aí testamento hebraico, ele era em regra dividido em 3 partes. Nós falamos isso lá na nossa primeira aula. Ele é dividido em a lei, os profetas e os escritos. Na terceira parte estavam aí os livros chamados poéticos e sapienciais, a saber aí Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Então, semelhantemente aí, o Israel antigo tinha 3 categorias de ministros: os sacerdotes, os profetas e os sábios. Então, estes últimos, né, os sábios, eles eram especialmente dotados aí de sabedoria e também de conselho divinos a respeito aí de princípios e de práticas da vida, né, das práticas do dia a dia. O livro de Provérbios, ele representa essa sabedoria inspirada desses homens sábios. Então, a palavra hebraica machal, né, massal, traduzida aí por provérbio, ela tem os sentidos aí de oráculo, de parábola ou de máxima sábia. Então, por isso, há declarações longas aí no livro de Provérbios, como, por exemplo, aí capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 33, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 22, capítulo 5, do versículo 1 ao 14, né? Mas há também aí aquelas que são mais concisas, que são mais ricas de sentido e de sabedoria, para se viver aí de modo prudente e também justo. Então, o conteúdo de Provérbios, ele representa, na verdade, uma forma de ensino muito comum lá no Oriente Antigo, né? Mas, no caso aí desse livro, a sua sabedoria ela é diferente, né? Por quê? Porque essa sabedoria, ela veio da parte de Deus, né? Com seus padrões, né, de justiça para o povo do concerto, né? Para os hebreus. O ensino mediante aí provérbios, ele era muito popular naqueles antigos tempos. Então, em virtude aí dessa sua grande clareza e também da facilidade aí de memorizar, né, de memorização de transmissão aí de geração em geração, é que ele era bem difundido, né? Então, assim como Davi o manancial, vamos dizer assim, da tradição salmódica, né, dos salmos em Israel, Salomão, seu filho, é o manancial da tradição sapiensal em Israel, né, da sabedoria, das palavras sábias. Então, conforme 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, né, está escrito lá, Salomão ele produziu em torno de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Outros autores aí mencionados por nome em provérbios são Agur, que é o provérbio capítulo 30 de provérbios, e também o rei Lemuel, capítulo 31, né? Ambos são desconhecidos, né? A gente só ouve falar aqui nesse lugar. Então, autores outros, eles estão subtendidos ali no capítulo 22, versículo 17, e em 24, 23. Então, a maioria dos provérbios, ela teve origem lá no século 10 a.C., mas é bem provável que a data mais antiga aí para a conclusão desse livro fosse ali o período do reinado do rei Ezequias, né? Ou seja, lá em 700 a.C. A participação dos homens de Ezequias aí na compilação dos provérbios de Salomão talvez remonte aí a 715, 686 a.C. Então, durante aí o avivamento espiritual que foi liderado por esse rei, né, temente a Deus,
aconteceu aí essa compilação de provérbios. É bem possível que os provérbios de Agur, né, e de Lemuel e de outros sábios também tenham sido compilados nesse mesmo período. O propósito aí do livro, ele está bem esclarecido aí no capítulo 1, versículo 2 a 7. Eu vou ler para você, né? Depois a gente resume isso aí. Eu volto lá para resumir. Provérbios, capítulo 1. Do versículo 2 ao versículo 7. Então, é o propósito desse livro. Diz assim: para aprender, versículo 2, né? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o propósito está bem explícito aí, ou seja, de dar sabedoria e também entendimento quanto aí ao comportamento sábio, de justiça, de discernimento e de imparcialidade, de modo que os simples, eles sejam prudentes, os jovens, eles sejam pessoas inteligentes e também ajuizados, né? E que os sábios sejam ainda mais sábios. Então, muito embora aí o livro de Provérbios seja basicamente aí um manual de sabedoria sobre a vida, né, de justiça, de prudência, o devido alicerce dessa sabedoria está bem escrito aí, explicitamente declarado no capítulo 1, versículo 7. Qual é ele? É o temor do Senhor. Amém, irmãos? Então, o tema central aí do livro de Provérbios é sabedoria para um viver justo, né? Sabedoria essa que começa com a submissão humilde de cada um de nós a Deus. E daí flui para todas as áreas da nossa vida, né? Então, a sabedoria lá em Provérbios, aqui em Provérbios, instrui a respeito da família, da juventude, também da pureza sexual, da fidelidade conjugal, da honestidade, instrui sobre o trabalho diligente, sobre a generosidade, sobre a fraternidade, sobre aí a justiça, né? A disciplina. Então, ele adverte quanto à insensatez do pecado, das contendas, dos males da língua, da imprudência, da bebedeira, da glutonaria, da concupiscência, da imoralidade, da falsidade, da preguiça e das más companhias, né? Ele vai fazer aí um contraste entre a sabedoria e a tolice, entre os justos e os ímpios, entre a soberba e a humildade, entre a preguiça e a diligência, entre a pobreza e a riqueza, entre o amor e a concupiscência, entre o certo e o errado, entre a vida e a morte. Embora aí o livro de Provérbios, como também os Salmos, não sejam fácil de você resumir como outros livros da Bíblia, e existem seções com estruturas bem definidas, né? É o caso principalmente aí dos capítulos de 1 a 9, né? Com uma série aí de 13 discursos apropriados aí para os pais em relação aos filhos, quando esses atingem aí a sua adolescência. Então, com exceção aí com exceção de 3 desses discursos, né? Capítulo 1:30, 8:1, 9:1, os demais, eles se iniciam por meu filho ou por meus filhos. Então, esses 13 discursos, gente, a minha língua está enrolada. Esses 13 discursos, eles contêm aí numerosos preceitos importantes aí
no âmbito da sabedoria para a juventude. Então é importante você que tem um filho adolescente ou que vai entrar na adolescência, você ler Provérbios aí do capítulo 1 ao versículo 9, que ele vai dar muita instrução, direção, sabedoria para você lidar com essa fase tão difícil que é a adolescência, né? Então, a partir do capítulo 10, Provérbios ele contém aí diretrizes de peso, vamos dizer assim, a respeito dos relacionamentos familiares, né? Então, você quer saber como vai lidar, como você vai se relacionar em família, você lê aí a partir do capítulo 10, né? Provérbios, irmãos, é sobretudo um livro prático, né? Mas que contém aí preceitos muito profundos de Deus, né? Deus, ele é a personificação da sabedoria, né? Então, ele é o Criador, né? Ele é descrito aí como onisciente, como justo, como soberano, né? Provérbios, ele termina aí com uma solene homenagem à mulher de caráter nobre, né? Capítulo 31, do versículo 10 ao 31, a mulher virtuosa, também é bem conhecido, né? Muitos que não conhecem nada de Provérbios, mas conhecem sobre a mulher virtuosa, muito pregado aí nas igrejas, no culto das irmãs. Nesse livro a gente pode citar 8 características principais, né? A primeira é que a sabedoria da parte de Deus, ela não está primeiramente vinculada à inteligência ou a grandes conhecimentos, mas sim diretamente aqui, ao temor do Senhor, né? Daí os sábios são aqueles que andam com Deus, né? E que observam a sua palavra. Então, o temor do Senhor é um tema aí frequente através do livro aí de Provérbios. A segunda característica é que boa parte dos sábios conselhos que são expostos aí nesse livro, eles se assemelham ao aconselhamento que um pai de família, né, piedoso, ministra aí aos seus filhos. A terceira característica é que ele é o livro mais prático aí do Antigo Testamento, né? Ele vai abranger aí uma ampla área de princípios básicos que vão de relacionamentos a comportamentos corretos na nossa vida cotidiana. Esses princípios, eles são aplicados a todas as gerações e culturas, né? Eles não precisam ser atualizados, como alguns falam aí, foram aplicáveis naquela época e continuam sendo aplicáveis na nossa geração e com certeza nas gerações futuras. A quarta característica é que a sua sabedoria prática aí, né, os seus preceitos santos, os seus princípios básicos para a vida, eles são expressos aí em declarações breves e convincentes. Então, são de fácil memorização e de recordação pela juventude como diretrizes para a vida. Então não tem nada de complicado em Provérbios, é bem você ler e dá para você entender claramente qual é a mensagem que está ali, né? E a partir daí aplicar na sua vida. O quinto é que a família, ela ocupa um lugar de vital importância em Provérbios, né? Assim como ela ocupava aí no concerto entre Deus e Israel. Pecados que violam aí o propósito de Deus para a família, eles são expostos abertamente aí com a devida advertência contra eles. Então, a família, irmãos, é algo assim importantíssimo para Deus, né? A gente tem que prestar muita atenção na nossa família. E Provérbios é esse livro que ajuda você a desenvolver o seu relacionamento em família, a formar a sua família, né, a viver em família. Então, a gente tem que prestar bem atenção a esse livro. O sexto é que os destaques literários aí de Provérbios, né, a saber aí o farto emprego aí de linguagem expressiva e de figurativa, paralelismos, contrastes, preceitos concisos, repetições, né, tudo isso é empregado aí no livro de Provérbios. E a sétima é que a esposa e mãe sábia, ela retrata aí retratada aí no fim do livro, ela é, irmãos, incomparável aí na literatura antiga quanto à sua maneira elevada e também nobre de abordar aí o assunto da mulher, né? E a oitava e última é que essas exortações sapiensais, né, sábias de Provérbios,
elas são os precursores aí do Antigo Testamento, as muitas exortações práticas que você vai encontrar lá nas epístolas do Novo Testamento, né? Então, a personificação da sabedoria no capítulo 8, ela é semelhante aí à personificação do Logos, né, do Verbo, que você encontra lá no Evangelho segundo João, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. A sabedoria, né, ela está empenhada ali na criação. Então, ela está relacionada à origem da vida física e também espiritual. E ela tem aplicação prática na vida daquele que vive uma vida reta e moral, né? E ela está disponível, isso é que é mais importante, você precisa entender que toda essa sabedoria, ela está disponível àqueles que buscam por ela, né? A sabedoria que encontramos aí no livro de Provérbios, ela tem sua expressão aí plena em Jesus Cristo, né? A pessoa maior do que Salomão, que para nós foi feito por Deus sabedoria, e em quem estão aí escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, né? Conforme está escrito lá em Colossenses 2, capítulo 2, versículo 3. Muito bem. Gente, eu não sei se eu falei de novo, que Provérbios está lá na página 197 do seu livro, né? Agora nós vamos para um outro livro, que é o livro de Eclesiastes, né? Tá lá na página 202 do seu livro, né? O título desse livro, Eclesiastes, no antigo hebraico, é Coelet. Não sei falar, tá, gente? É mais ou menos assim. Derivado de carral, que quer dizer reunir-se. Então, literalmente significa, né, o título, aquele que reúne uma assembleia e lhe dirige a palavra. Então, este termo ele vai ocorrer 7 vezes no livro. E ele é geralmente traduzido por pregador ou mestre. Então, a palavra correspondente no grego aí da Septuaginta é Eclesiastes. E dela aí deriva o título Eclesiastes em português. A obra inteira, né, desse livro é uma série de ensinos por um orador público bem conhecido, né? Crê-se, geralmente, que o autor desse livro é Salomão, embora aí o seu nome não apareça no livro, como também não aparece lá no livro de Provérbios, nem Cantares, que é o próximo livro que nós vamos ver, que são livros atribuídos à sua autoria. Então, vários trechos aí, no entanto, eles vão sugerir a sua autoria. Primeiro, o autor ele se identifica como o filho de Davi que reinou em Jerusalém. O filho de Davi que reinou em Jerusalém foi Salomão. Isso está lá no capítulo 1, versículo 1 e também versículo 12. Depois você pode ir lá conferir isso. A segunda coisa é que faz alusão a si mesmo como um governante mais sábio do povo de Deus. Capítulo 1, versículo 16. O governante que tinha maior, o mais sábio de todos sempre foi e sempre será Salomão, né? E como escritor aí de muitos provérbios, a gente sabe que ele escreveu 3.000 provérbios, né? Então, dá pra gente imaginar que o escritor é Salomão, né? A terceira coisa é que seu reino se tornou conhecido por causa das riquezas e da grandeza. Ele fala isso lá no capítulo 2, do 4 ao 9. Então, tudo isso aí que a gente acabou de falar vai se encaixando aí na descrição bíblica do rei Salomão, né? Então, além disso, a gente sabe que Salomão, vez por outra, ele reunia aí uma assembleia e discursava diante dela. Você pode ler isso lá em 1 Reis 8:1. Então, a tradição judaica atribui o livro a quem? A Salomão, né? Então, por outro lado, o fato aí do seu nome não aparecer declaradamente aí em Eclesiastes, apesar de sê-lo aí nos seus 2 outros livros, pode sugerir que outra pessoa tenha auxiliado na compilação desse livro. Então, deve-se considerar aí que o livro é de Salomão, mas que, por certo, ele foi compilado, né,
posteriormente, vamos dizer assim, na sua forma atual, por uma outra pessoa, né? Assim como ocorreu com certas partes do livro de Provérbios. Então, liturgicamente falando, o livro de Eclesiastes é um dos 5 rolos da terceira parte da Bíblia hebraica, os agiografa, né? Os escritos sagrados. Nós já falamos isso em outros vídeos. Cada um dos quais, né, desses rolos, era lido ali em público anualmente numa festa sagrada judaica. Por exemplo, o livro de Esther, né, era lido no dia da festa de Purim. Eclesiastes era lido ali na festa dos tabernáculos, né? Segundo a tradição aí judaica, Salomão ele escreveu Cantares quando ele era jovem. Ele escreveu Provérbios quando ele estava aí na meia-idade. E Eclesiastes foi escrito aí no final da sua vida. Então, isso aí, gente, é a tradição. Isso não quer dizer que realmente aconteceu dessa forma. Então, o efeito conjunto aí do declínio espiritual de Salomão, né, da sua idolatria, quando ele se juntou ali com as mulheres pagãs, e da sua vida ali extravagante, deixou aí ele no final desiludido com os prazeres dessa vida e com o materialismo, né, como um caminho aí de felicidade. Creio que no final da sua vida ele olhou para trás e viu que, apesar dele ter vivido tudo aquilo, ele não foi feliz, né? Então, Eclesiastes registra aí as suas reflexões negativistas a respeito aí da futilidade de se buscar felicidade nessa vida a parte de Deus, né? E da sua palavra, ou seja, separado, longe de Deus e da sua palavra. Salomão, ele teve riquezas, ele teve poder, gente, ele teve honrarias, ele teve fama, prazeres sensuais, né? E isso aí em grande abundância, né? Ele foi um dos homens mais ricos do mundo. Então, no fim de tudo isso, infelizmente, o resultado de tudo isso para ele foi o quê? O vazio e a desilusão, como ele fala aí no livro, vaidade das vaidades, né? Então é tudo vaidade, ele diz lá no capítulo 1, versículo 2. Então o propósito principal de Salomão ao escrever Eclesiastes pode ter sido, na verdade, de compartilhar com o próximo, especialmente os jovens, né, antes dele morrer, os seus pensamentos e também seu testemunho, a fim de que outras pessoas não viessem a cometer aí os mesmos erros que ele cometeu durante a sua vida. Então ele revela aí de uma vez por todas a total futilidade aí do ser humano em considerar bens materiais e conquistas pessoais como seus reais valores de vida. Então, embora os jovens devam desfrutar aí da sua juventude, o mais importante, né, Salomão adverte eles, é de que eles se dediquem ao seu Criador, né, e que decidam, enquanto jovens, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, esse, segundo Salomão, é o único caminho aí que vai dar sentido à nossa vida, né? É difícil a gente fazer uma análise precisa do livro de Eclesiastes, né? Sem muito trabalho aí, nenhum esboço vai conseguir aí um bom ordenamento de todos esses versículos e parágrafos que estão aí nesse livro. Em certo sentido, a gente pode dizer que Eclesiastes, ele parece, na verdade, uma seleção de trechos de um diário pessoal, né? De um filósofo, né? Nos seus últimos anos, com as suas desilusões. Então começa, né, Eclesiastes vai começar aí com uma declaração do tema predominante, que é o quê? A vida no seu todo, ela é vaidade e também aflição de espírito. Então, o primeiro grande bloco da matéria do livro, ela é estritamente autobiográfica. Salomão vai abordar aí os fatos principais aí da sua vida, que foi altamente egocêntrica, né? Envolta aí nas riquezas, nos prazeres e nos sucessos materiais. A vida, ele escreve lá debaixo do sol, que é uma expressão que vai ocorrer aí em torno de 29 vezes nesse livro, é a vida segundo o conceito do homem incrédulo, né? Que caracterizada aí pela injustiça, pelas incertezas, pelas mudanças inesperadas no setor das riquezas e da justiça que é falha, né? Então, Salomão, ele consegue
divisar aí o verdadeiro alvo da vida somente quando ele olha para além do sol, né? Para Deus. Então, viver somente aí buscando prazer terreno, ele deixa claro que é o quê? Mediocridade e estultícia. Escolhi duas palavras difíceis, né? Então, a juventude, ela é demasiadamente breve e fugaz, né? Para ser esbanjada insensatamente. Eu creio que quando ele olha para trás, ele vê que o tempo passou muito rápido. É como a gente, né? Que já está numa idade mais assim, né, irmãos? Embora não seja muito. Mas a gente olha para trás e a gente vê que a nossa vida passou muito rápido, né? Nossa, mas eu já tenho essa idade. Ontem eu estava querendo fazer 18, né? Para ser livre, né? Na verdade, eu descobri quando fiz 18, eu não era livre. Eu era livre antes dos 18, né? Depois as responsabilidades da vida são muito grandes. Então, eu creio que aconteceu isso com ele, como acontece com a gente às vezes. A gente olha para trás e a gente vê que tudo aquilo que a gente viveu, tudo não, alguma das coisas que a gente viveu, alguma das coisas pelas quais nós corremos atrás, não valiam a pena, na verdade, né? E que a vida passou muito breve, né? E que muitas das vezes nós esbanjamos insensatamente a nossa vida, né? E o tempo ele não volta atrás, né? Então o livro ele termina mandando aí, alertando, mandando os jovens se lembrarem de que Deus, se lembrarem de Deus aí na sua juventude. Para quê? Para que quando eles cheguem numa idade avançada, né? Com amargos lamentos, né? E a triste incumbência que todos nós temos de prestar contas a Deus por uma vida desperdiçada não seja uma realidade na vida deles, né? Então, o que ele está querendo dizer? Aproveitem a sua vida, né? Desfrutem da sua vida com sabedoria e não se prendam tanto às coisas materiais, às coisas fugazes dessa vida e vivam uma vida para Deus, né? Buscando o seu Criador, porque na verdade é em Deus que está a nossa verdadeira felicidade, né? 5 características a gente pode destacar nesse livro, né? A primeira é que é um livro nitidamente pessoal, no qual o seu autor frequentemente emprega o pronome pessoal eu, né? Ao longo aí dos 10 primeiros capítulos. A segunda característica é que, sob aí o negativismo subjacente do autor, o livro vai revelar que a vida, a parte de Deus, separada de Deus, ela é incerta e repleta de vaidades, né? Essa palavra vaidade, ela vai ocorrer aí no livro 37 vezes, né? Salomão observa aí, em atitude negativista, os vários paradoxos, né, e inquietações da vida. A terceira característica é que a essência aí dos conselhos do rei Salomão no livro está aí nos seus 2 últimos versículos, né, que falam assim: teme a Deus, né, capítulo 12, versículo 13 e 14, né, diz: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Esse é o resumo, né, de tudo aquilo que ele escreve nesse livro. A quarta característica é que o estilo literário do livro ele é bem regular, né? O vocabulário, a sintaxe são dos mais difíceis aí do hebraico do Antigo Testamento. E eles não vão se encaixar bem aí em nenhum período aí específico da literatura hebraica. E a quinta e última consideração é que ele contém a alegoria mais pitoresca da Bíblia, ou seja, né, aquela que é alusiva à pessoa quando ela envelhece, né? Capítulo 12, versículo 2 a 7. Muito bem. Possivelmente aí apenas um texto de Eclesiastes ele é citado no Novo Testamento, né? Que é o capítulo 7, versículo 20, citado lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10, sobre a universalidade do pecado. Então,
embora não deixe aí de haver várias e possíveis alusões, a gente pode identificar melhor essa que eu acabei de falar, né? Então, a conclusão aí do autor quanto aí à futilidade aí da busca das riquezas materiais, Jesus, ele a reiterou quando ele disse, lá em Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 21 e o versículo 24, né? Quando ele diz lá que nós não devemos acumular tesouros nessa terra. Então, isso é bem claro, né? Até porque, né, irmãos? Hoje mesmo eu falava isso com meu esposo. Você morreu, vai ficar tudo para aí, né? Do que você tá vendo aqui, nada vai junto, né? Então, fica tudo por aí: dinheiro, roupa, carro, família, pessoas, né? Nada vai com você. Então, você precisa viver a sua vida de forma sábia, né? Curtir a sua vida, se desapegar das coisas materiais e principalmente acumular essas coisas que você não vai carregar com você, né? Às vezes a gente desprende tanto esforço, tanto tempo para acumular esses tesouros que no fim da vida não vão valer de nada, né? Comentava eu com ele essa semana também acerca do meu sogro, que era um português, né? Que não teve muita sabedoria na vida, né? Juntou dinheiro e se privou de tanta coisa, irmãos. Deixou de comer coisas gostosas, de vestir, calçar coisas boas, né? Tendo dinheiro para usufruir dessas coisas. E morreu e ficou tudo para aí, né? Então, não vale a pena. Então, Jesus é bem claro quanto a isso. Nós não devemos acumular tesouros na terra, né? E que é estultícia, né? Burrice alguém ganhar aí o mundo inteiro e perder sua própria alma. Então, o tema de Eclesiastes, de que a vida, a parte de Deus, ela é vaidade e nulidade, ela, na verdade, prepara aí o caminho para a mensagem do Novo Testamento, né? A mensagem da graça. Ou seja, o contentamento, a salvação, a vida eterna, nós os obtemos como uma dádiva de Deus, né? Essa é a mensagem. Então, de várias maneiras, esse livro, ele preparou o caminho aí para as revelações do Novo Testamento no sentido aí inverso. Então, suas frequentes referências à futilidade da vida e à certeza da morte, elas vão preparando aí o leitor para a resposta de Deus sobre a morte e sobre o juízo, ou seja, a vida eterna por Jesus Cristo, né? Então, Salomão, como o homem mais sábio aí do Antigo Testamento, ele não conseguiu respostas satisfatórias aí para os problemas da vida através de quê? De prazeres egoístas, de riqueza, de acúmulo de conhecimentos. Então, portanto, a mensagem é que se deve buscar a resposta naquele de quem o Novo Testamento afirma que é mais do que Salomão, ou seja, em Jesus Cristo, em quem estão escondidos aí todos os tesouros da sabedoria e da ciência, conforme está descrito lá em Colossenses 2:3, né? Muito bem, e agora a gente vai ver aí na página... Um pouquinho de água. A gente vai ver aí na página 211 aí do seu livro, o último livro aí, que é Cantares de Salomão, né? O nome completo aí do livro é Cântico dos Cânticos de Salomão, né? Geralmente chamado aí de Cântico de Salomão, ou então por causa do latim Cantares, né? Mas o nome mais apropriado é Cântico dos Cânticos. Muito bem, então o título hebraico desse livro, ele pode ser traduzido aí por Cântico dos Cânticos, e essa expressão ela significa o maior cântico, né? Assim como o Rei dos Reis significa o maior rei. Então é, portanto, aí o maior cântico nupcial já escrito. Salomão, ele foi um escritor prolífico, né, de 1005 cânticos, conforme está escrito lá no livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 32.
O seu nome, ele consta aí do versículo inicial, que também fornece aí o título do livro, né? E também em 6 outros trechos do livro de Cantares. Então, o escritor, né, ele também vai se identificar com o noivo. Então, é possível que o livro ele tenha sido aí originalmente uma série de poemas trocados entre ele e a noiva. Então, os 8 capítulos do livro, eles fazem referência a pelo menos 15 espécies de diferentes animais e 21 espécies de plantas, né? Então, esses 2 campos aí foram investigados e mencionados por Salomão em numerosos outros cânticos. Então, finalmente, há referências geográficas aí no livro de lugares de todas as partes da terra de Israel. O que isso sugere? Que o livro ele foi composto antes da divisão da nação em Reino do Norte e Reino do Sul. Então, Salomão ele deve ter composto esse livro aí no início do seu reinado, muito antes aí da sua execrável poligamia, né? A gente sabe que ele teve aí, sei lá, não dá para imaginar um homem com tanta mulher, né? Porque muitos homens reclamam quando tem uma, imagina um homem com tantas, né? Então, liturgicamente falando, Cantares de Salomão veio a ser aí um dos 5 rolos da terceira parte da Bíblia hebraica, os agiografa, né? Os escritos sagrados. Cada um desses rolos era lido publicamente, como já foi falado antes, numa das festas anuais aí do povo judeu. Esse livro de Cantares era lido na festa da Páscoa. Esse livro ele foi inspirado pelo Espírito Santo e inserido, deixar bem claro isso, né? Há algumas controvérsias em relação a esse livro, mas a gente tem que ter em mente, né, que esse livro ele foi inspirado pelo Espírito Santo e inserido aí nas Escrituras para quê, gente? Para ressaltar a origem divina da alegria, né, e da dignidade do amor humano no casamento, né? Então, o livro de Gênesis, ele revela que a sexualidade humana e casamento, eles existiam antes da queda de Adão e de Eva no pecado, né? Então, embora o pecado ele tenha maculado, irmãos, essa área aí importante da nossa experiência humana, Deus ele quer que a gente saiba que essa dita área da vida ela pode ser pura, né, irmãos? Ela pode ser nobre, ela pode ser sadia, né? Então, Cantares de Salomão ele oferece aí um modelo correto entre esses 2 extremos através da história, né? Primeiro, o abandono do amor conjugal, né, para a adoção de uma perversão sexual, ou seja, a conjunção carnal de homossexuais ou de lésbicas, né? E a prática heterossexual fora do casamento. E a segunda coisa é uma abstinência sexual, né? Tida aí erroneamente como conceito cristão do sexo, né? Que nega o valor positivo do amor físico e normal conjugal. É normal, né? Quando a gente casa, a gente manter relações sexuais com o nosso esposo, com o nosso esposo, né? Não é correto as práticas homossexuais, a palavra de Deus deixa bem claro isso, embora alguns hoje, nos dias de hoje, queiram distorcer isso, mas isso é bem claro dentro da palavra de Deus, assim como é bem claro que o sexo é sadio e saudável quando praticado dentro do casamento por um homem e uma mulher que se casaram e se tornaram uma só carne, né? Então, irmãos, não é fácil a gente analisar o conteúdo aí de Cantares de Salomão. Então, ao invés aí dele avançar aí de um modo sistemático e lógico, do primeiro ao último capítulo, o livro ele se movimenta aí numa série de círculos que vão sendo interligados, né? E que por sua vez vão girar em torno aí do tema central, que é o amor. Então, como cântico, ele tem 6 estrofes ou poemas, né? Cada uma das quais vai tratar aí de um determinado aspecto do amor
de noivado ou do amor conjugal entre Salomão e a sua noiva. Então, o estado virgem da noiva é descrito aí pela expressão jardim fechado, que está lá no capítulo 4, versículo 12. E a consumação do casamento é como entrar no jardim para colher os seus frutos excelentes. Está lá no capítulo 4, versículo 16, e no capítulo 5, versículo 1. Então, a maioria dos diálogos nesse livro transcorrem aí entre três tipos de personagem. Primeiro, a noiva, que é uma donzela sulamita, o noivo, que é o rei Salomão, e um grupo aí de amigas da noiva e do noivo, que são chamadas as filhas de Jerusalém. Então, quando a noiva e quando o noivo estão juntos, eles se sentem plenamente felizes. Porém, quando eles estão longe, eles anseiam aí pela presença um do outro. O apogeu literário de Cantares de Salomão acha-se aí no capítulo 8, versículo 6 e versículo 7. Vou ler aí para vocês, né? Capítulo 8, versículo 6 e versículo 7, né? É o apogeu desse livro. Ele diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. Desculpa, irmão, deixa eu reler aqui. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Então, é lindo, né? Esse Cantares é muito lindo. Vale a pena você ler com atenção e estudar isso. Então, 4 características a gente pode destacar aí nesse livro, né? Primeiro, que ele é o único livro da palavra de Deus que trata exclusivamente do amor especificamente conjugal, né? Toda a palavra de Deus fala de amor, né? Porém, esse livro vai tratar especificamente do amor conjugal, ou seja, do amor entre o marido e a sua esposa. Então, a segunda característica é que ele é, assim, uma obra-prima incomparável da literatura, né? Ele é repleto de linguagens imaginativas, discreta, mas realista, né? Então, tomada aí principalmente do mundo da natureza. Então, as várias metáforas e a linguagem descritiva que vão retratar a emoção, o poder e a beleza do amor romântico e conjugal, né? Que era ali puro e casto entre os judeus, né? O povo de Deus dos tempos bíblicos. Então é assim algo assim maravilhoso que vale a pena a gente ler, né? Então terceira característica que é um dos poucos livros aí do Antigo Testamento de que não se faz referência aí no Novo Testamento. Então, não existem referências desse livro no Novo Testamento. E a quarta e última é que nesse livro ele consta apenas uma vez o nome de Deus, né? Que está justamente no capítulo 8, versículo 6. Mas, assim como Esther, lembra, não faz nenhuma menção ao nome de Deus. No livro de Cantares faz menção uma única vez, mas tanto no livro de Esther quanto no livro de Cantares, a inspiração divina ela permeia o livro, né? Principalmente nos seus símbolos e nas suas figuras. Então, Cantares de Salomão, ele prenuncia um tema do Novo Testamento que é revelado lá ao escritor de Hebreus, né? Que está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4, quando ele diz lá: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, né? O cristão, irmãos, ele pode e deve desfrutar do amor romântico e conjugal, né? Muitos intérpretes aí do passado abordaram esse livro primordialmente aí como uma alegoria profética
do amor entre Deus e Israel, ou entre Cristo e a igreja, a sua noiva, né? O Novo Testamento, ele não se refere, irmãos, a Cantares de Salomão sobre esse aspecto, nem vai fazer referência a esse livro. Por outro lado, né, os vários textos básicos aí do Novo Testamento, eles vão descrever o amor de Cristo à igreja sob a figura do relacionamento marital. Então, daí, a gente pode considerar Cantares de Salomão uma ilustração aí de qualidade de amor existente entre Cristo e a sua noiva, que é a igreja. Então, é um amor aí indiviso, devotado e estritamente pessoal, ao qual aí nenhum estranho tem acesso. Amém, irmãos? E assim a gente termina o livro, né, do curso, eu nem mostrei esse livro para quem, né, do Antigo Testamento, do curso de teologia do IBADEP, né? E nós, então, nas próximas aulas, nós vamos falar sobre o próximo livro, que é de missiologia, né? Então, até lá, fiquem com Deus, Deus abençoe.